Paulo vai falar em Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, esse apocalipse que vai acontecer, essa figura que causa muitas especulações. Eu bati um papo com o professor de grego Paulo Wong e a gente conversou um pouco sobre esse trecho da Bíblia. Mas antes, olha, curte o vídeo, assina o canal, aperte o sininho e também se você gosta de estudar a Bíblia, quer entender mais, entra no link que está aqui embaixo de Telegram. Lá eu posto todo dia dicas de hermenêutica e interpretação bíblica. São mais de 16 anos dando aula em faculdade e seminário. E agora eu também estou passando de graça para quem está interessado, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segunda E Tessalonicense 2:3. Só 2, para quem vai 3. só nos ouvir, que no futuro tem uma turma que só nos ouve, saber de onde Ah, é. é verdade, é verdade. O que que isso quer dizer? A palavra revelar aqui tá assim, tá num sentido aí de você revelar alguém, a identidade de alguém, é especificamente relacionado a uma pessoa. Alguém que você não sabe, alguém que você espera chegar, mas alguém que o texto também não se preocupa em descrever quem é e qual que é a sua identidade. Então, segundo a Tessalonicenses, é carta, não é um texto de imagem, não é um gênero que evoca, né, sonhos, visões, e por isso não é um texto apocalíptico no sentido do gênero literário. É um texto mais, vamos dizer assim, mais bruto, né, que a gente pode e deve entender de forma mais literal. Então, há a indicação do apóstolo Paulo que no tempo do fim, aonde será revelado o Filho na sua plenitude, na sua segunda vinda, virá apostasia, né? E será revelado ao mundo o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o que nós comumente chamamos de o anticristo. Você repare que é o homem da iniquidade, o filho da perdição. É singular e é artigo definido. Agora, quem é? Eu espero não estar vivo para eu ver esse ser revelado. Agora, vamos lá. É bom que você falou isso, dá uma. É a segunda carta de Tessalonicenses é uma carta para corrigir, como todas as cartas, né? É situacional, está corrigindo alguns erros. No caso, as duas cartas de Tessalonicenses estão corrigindo erros de volta de Cristo, ressurreição. Eles acreditavam que Jesus já tinha voltado. Alguns. E Paulo fala: parou, tem ordem aqui. A bagunça não está assim, Jesus já voltou. Não, era tão imediato que Jesus ia Uhum. voltar que os caras tinham parado de trabalhar, vendido as coisas, tava Sim, sim. ripongas de os primeiros ripongas ali de Jesus É os estavam ali. Tessalonicenses. Paulo fica bravo que fala assim: ó, quem não trabalha não ganha, não vai comer. Então, assim, para de querer viver às custas dos outros que estão trabalhando. Mas é muito interessante porque. E também Paulo, na primeira carta, ele levantou tanta expectativa da volta de Jesus que os caras falaram, já voltou, foi muito. Aí ele manda a segunda para corrigir. E É aí muito ele fala isso interessante, que, Marco. na Fala. verdade. Hã? Pode continuar. Eu, Ah, eu, eu emendo aí, depois. aí ele fala, corrigir entre aspas, tá? Corrigir um mal entendido. Aí ele vai escrever essa carta para dizer que antes de Jesus voltar, existe esse cara, esse homem que está sendo coberto. Mas exatamente porque você falou sobre. Eu lembro que eu li um comentário de John Stott, ele falando sobre essa liberação de poder, né? Assim, é quase como, de novo, aquele negócio do entregar nas mãos Uhum. do inimigo, né? Do opositor, porque o negócio vai piorar, né? Seria isso aí. Mas também, se tem como não é um texto claramente apocalíptico, você pode interpretar lá para o primeiro século com mais tranquilidade, como se fosse assim, como Sim. se esse homem fosse um imperador. Calma, o imperador ainda vai castigar muito mais, que é o que acontece antes da volta de Jesus. Então, eu não tenho medo de falar que talvez esse cara já foi liberado e a gente vive nesse período de qualquer hora, porque senão as pessoas ficam achando, não, vamos esperar que vai aparecer um homem claramente com chifre, vai aparecer um cara que
é o malvadão antes de... Toda geração teve um malvadão. Já teve Sim. Hitler, teve outros líderes. E a gente tem o de agora, eu não vou falar, porque eu não quero fazer tanta política. Toda Eu geração não tem o quero seu entrar na tal anticristo. lista também. Mas assim, eu quero saber a sua opinião. Eu vejo como é diferente de você interpretar Apocalipse de João. Uhum. Ali você está no contexto histórico de uma carta. Então, é o que você falou. A palavra está se referindo a uma pessoa que parece que, calma, essa pessoa ainda vai fazer coisa muito É, pior. assim, é muito interessante você analisar a escatologia de 1 Tessalonicenses e 2ª, os dois comparados. 1 Tessalonicenses tem um problema muito grave da iminência, ou do conceito de iminência, da volta de Cristo ser algo que as pessoas queriam para aquele momento. Então, as pessoas, os Tessalonicenses, que era uma igreja nova, quando Paulo vai mandar a carta aos Tessalonicenses, a igreja não tinha nem sequer um ano de existência, e o pessoal esperava que Jesus viesse dali a alguns dias. 2 Tessalonicenses vem no sentido de corrigir essa visão imediatista da vinda de Cristo, estabelecendo alguns tipos de, vamos dizer assim, de passo a passo. Olha, não vai ser agora. Tem problema de muitas pessoas morrendo, então com os que estão morrendo, sem Jesus ter vindo, vai acontecer isso, e a situação vai piorar. A situação vai piorar, vai surgir esse tal anticristo, que muitas pessoas interpretam como as forças, né, como um sistema, né, ou como uma personalização aí de um imperador, que na época já a perseguição já estava começando, né, não ainda na sua plenitude, mas era um vislumbre que iria acontecer dali a 10 anos, 10, 15 anos, quando Nero subisse ao trono, quando nós tivéssemos Domiciano lá mais para frente. Então, Paulo fala no futuro, olha, vai ser revelado e vai ter que acontecer tudo isso para que o fim venha. Então é como se Paulo estivesse jogando um pouquinho de balde de água fria nos ânimos triunfalistas dos Tessalonicenses, falando assim, ó, Jesus vai vir, mas ó, não é agora. Vai ter que acontecer muita coisa. Muito do sofrimento de Cristo vai ter que ser pago pela igreja. O grande problema desse texto é que Paulo ele não apresenta o nome desse cabra aí que tá todo mundo esperando, ou ele já veio, ou ele vai vir, ou ele é o sistema. Então, se Paulo não falou, ou os Tessalonicenses sabiam, né, de forma codificada, quem era essa pessoa, Não. E vamos, ou não era para vamos saber lembrar mesmo. também, vamos lembrar também, Paulo, que Tessalonicense é uma carta que o tempo todo ele está falando, já falei isso para vocês. Então, assim, você Isso. fica assim, mas a gente não recebeu. Então, assim, Tessalonicenses tem primeiro que é uma das primeiras cartas de Paulo. Então, é interessante por que Paulo não volta nessa pessoa quando ele está já 10 anos depois, 10, 12, 14, na última carta em Timóteo, ele não volta. Ó, Não eu tô volta. sendo pego por ele. Agora que Isso, tá vendo a isso, Não, Paulo parece que não isso, volta mais esse isso, assunto. isso. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que é capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.